Programa Consciências, dando voz a personalidades que fazem a diferença para um mundo melhor. Apresentadores: Nelson Abreu, diretamente de Hollywood, nos Estados Unidos, Alexandre Magno, em Curitiba, no Brasil, e Paulo Vieira de Castro, na cidade do Porto, em Portugal. Programa Consciências. Bem-vindos ao programa Consciências. Hoje temos o prazer de ter connosco Vítor Mendes, que nos está a falar desde o Porto, em Portugal. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Olá, Vítor, seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Olá, Nelson. Alexandre em Curitiba e eu aqui, Nelson, em Los Angeles. E teremos também connosco Paulo Vieira de Castro, também do Porto, em breve. Mas iniciamos desde já com o tema que nos fez pensar em convidar o Vítor. O Vítor é conhecido em Portugal e em outras partes do mundo pelo seu interesse, a sua dedicação à construção de uma economia mais consciente e está associado ao chamado modelo cooperativo familiar, mas não há alguém mais indicado a explicar melhor sobre o tema do que o próprio Vítor. Então vou passar o microfone. Olá. Portanto, sou uma pessoa normal que se começou a interessar pelos problemas do mundo e depois, enfim, abreviando a história, descobri que o melhor modelo económico para resolver os problemas era o cooperativismo. E então, desde 2010 que me empenho em divulgar ao máximo possível o cooperativismo e espalhar o máximo de informação. Basicamente é isso. O cooperativismo não é absolutamente novo. Não, já é muito antigo, já tem, não sei, mais de 100 anos, perto se calhar 200 anos, só que é muito pouco conhecido, ou seja, é mais conhecido o cooperativismo, pelo menos aqui em Portugal, e acho que no Brasil também, ou até no resto do mundo, é mais a parte agrícola, cooperativismo agrícola, em termos dos agricultores, todos têm as suas próprias terras, mas depois unem-se, cooperam para vender os produtos, para ter mais tamanho, não é? Mas o cooperativismo mais puro e o que tem as grandes potencialidades é o cooperativismo de trabalhadores, cooperativas de trabalhadores, e isso, pronto, é menos conhecido do que o outro. A primeira cooperativa que eu saiba foi fundada na Inglaterra, certo? Sim, sim. E não se tratavam de agricultores? Não, eu não tenho muito conhecimento disso, dessa cooperativa, nunca tive assim bastante conhecimento disso, mas penso que não, pelo menos no vídeo que eu vi do Projeto Equilíbrio, parecia que eram fábricas e outras estruturas e escolas, e portanto era uma cooperativa plena, também completa. Acho que eu conheço melhor em termos de exemplo, e que para mim para mim e para as pessoas que se dedicam a isto é o Mondragón em Espanha, que é o caso máximo das potencialidades do cooperativismo. Pois, a minha irmã vive nos arredores de Lisboa e quando eu estive a visitá-la vi que tinha um fogão que era da Fagor, que depois descobri que era uma das cooperativas desta rede de cooperativas que é a Mondragón. Exato. Em termos de volume de negócios é o 7º maior grupo empresarial de Espanha. Então é na ordem das dezenas de milhares de milhões de volume. Então não é uma coisa assim necessariamente que não tem escala. Vemos que tem escala. Sim, lá tem escala, lá no País Basco tem escala. E também em Espanha, mas sobretudo no País Basco. É composta por um banco, por universidade, por uma grande superfície, no retalho, tipo os nossos Lidl, e depois a Fagor e muitas outras empresas. São cerca de 200 cooperativas, uma rede de 200 cooperativas.
impressionante. Mas começou pequenino, se não me engano, foi Sim, um padre, né, que tinha um interesse não somente na teologia, mas também numa alternativa entre o comunismo e o capitalismo selvagem, e pensou em apoiar, acho que 4 alunos seus de uma pequena escola de metalurgia, e daí começaram a fazer, não sei, fogões ou algo assim, e pouco a pouco foi crescendo. Qual é o exatamente. segredo, então, de ir de um padre e 4 miúdos a uma companhia de 7 milhares de milhões, 7 bilhões de vendas? O segredo naquele caso foi, portanto, foi o padre, que era uma pessoa bastante conceituada naquela região, né, como é costume, e ele conseguiu transmitir primeiro para os alunos, que ele dava aulas, então, e depois lá numa escola, então ele começou aí a ensinar o cooperativismo, e daí surgiram depois então esses 4 alunos, e para além disso conseguiu transmitir à comunidade que se apoiassem o cooperativismo, estavam a apoiar a criação de emprego local. E se investissem nas cooperativas, estavam a investir neles próprios, porque a riqueza ficava ali. E ele conseguiu, como era uma pessoa muito conceituada, e conseguiu transmitir essa ideia às pessoas, e as pessoas aderiram ao projeto, e daí que tiveram bastante dinheiro para arrancar. Então vemos que é uma questão que tem aspectos técnicos. Vamos descobrir um pouco mais como funcionam estas companhias, porque é que são diferentes, mas também começa com uma mudança de mentalidade, de consciência, não é? Sim, sim, porque a grande dificuldade das cooperativas é o arranque, não é? É preciso um grupo de pessoas se organizar, se juntar, e depois tem que arranjar o capital para começar, não é? Essa é a grande dificuldade, e por isso é que o capitalismo é muito mais fácil, basta alguém ter muito dinheiro e paga alguém para fazer. E ali um cooperativismo é diferente, tem que ser, para começar, tem que ser um grupo de pessoas que tem que estar na mesma sintonia, ter a mesma consciência. O que eu acho interessante é que o modo de pensar é diferente, o modo de como a companhia é estruturada e organizada é diferente, mas pode se encaixar perfeitamente no sistema que já temos. Ou seja, não é uma utopia, é uma coisa que, se tivermos o tipo de liderança e cooperação ao nível local, e podemos sonhar um dia ao nível nacional, é algo perfeitamente execuível hoje. Completamente, completamente. Já está. Só não é muito conhecido e tem essas dificuldades de começar. De resto é perfeitamente execuível. Então, se a Mondragão é o sétimo, ou o sexto ou sétimo maior grupo empresarial de Espanha, concorre com as outras empresas, perfeitamente normal. Aqui nos Estados Unidos há também uma história sempre de contracorrente e de tentar sempre procurar alternativas, como em outros países. E um exemplo assim, recente é a história dos trabalhadores de ferro, né, que nessa indústria do aço, que conseguiram, depois de umas décadas, de se organizar e começaram a comprar as fábricas que iam à falência, porque não rendiam o suficiente para os investidores, mas que rendiam o suficiente para eles. E que a ideia principal é as pessoas que trabalham na companhia têm algum tipo de... também são proprietários, não é isso? Sim, as cooperativas são propriedade dos trabalhadores que lá trabalham. Essa é a diferença. Mas qual é a diferença entre, por exemplo, uma companhia assim, cooperativa versus a normal, capitalista, e aquela ideia do comunismo, que pertence, por exemplo, ao Estado? Esta é uma terceira opção, que não pertence nem à classe do capital, nem ao Estado. Não é? O capital serve aos trabalhadores, ou podíamos dizer, quem sabe, que o capital é emprestado ao,
aos trabalhadores, em vez dos trabalhadores serem emprestados ao capital. Exatamente, nem é comunismo. Comunismo costuma dizer, é tudo de todos e não é de ninguém. E não é o capitalismo. Ou seja, no capitalismo, as empresas são detidas pelos acionistas, pelos donos do capital que investiram na empresa, não é? Ali no cooperativismo, as empresas é dona das pessoas que trabalham naquela empresa, apenas. E como é que podemos então implementar esta ideia? Já referiu a uma ideia que é, suponha que há uma companhia, tem vários trabalhadores e quem sabe o empresário, não sei, já está prestes a se aposentar, quem sabe os filhos não lhe interessam seguir com a companhia e até é capaz de fechar a companhia. E quem sabe os trabalhadores juntos oferecem comprar a companhia ao patrão e depois seriam eles próprios a gerir a companhia, certo? Seria um modo. Sim, seria um modo, mas não seria comum. Não acontece, não, esse seria um caso muito raro, não é? Pois, então algo mais realista seria um grupo de pessoas, quem sabe até com os próprios clientes, juntam-se para formar a própria companhia, para realizar as necessidades locais. Certo? Sim, isso é o caminho mais natural, não é? Pelo menos começa sempre por o que acontece mais, penso eu, pelo menos naqueles casos que eu vi, são pessoas com boa participação na comunidade, né? E conhecem o cooperativismo e conseguem à sua volta juntar as pessoas, por exemplo, para em vez de comprarem num Lidl, não, vamos criar aqui um supermercado nós próprios e vamos consumir sem estar a dar os lucros para ninguém, ficam os lucros daqui. Portanto, isso é o meio mais normal. Agora, o que também tem acontecido, é o que é mais conhecido, é quando as fábricas vão à falência, que aconteceu muitas vezes na Argentina, e as empresas vão à falência, então os trabalhadores ocupam as fábricas, não é? Ocupam as fábricas e alguns conseguem eles depois próprios continuar a empresa. Muitas vezes há uma guerra entre os antigos proprietários e os trabalhadores, mas também tem acontecido isso bastante pelo mundo, não é? Outra hipótese seria, e por exemplo há um comentário onde o Noam Chomsky participa, uma hipótese que seria também muito lógica, por um lado, seria os sindicatos apoiarem cooperativas, não é? Só que depois tem um problema que acabam os sindicatos, não é? Portanto, eles também não têm muito interesse. De maneira que a maneira mais natural, mais normal é as pessoas unirem-se numa localidade e começarem uma cooperativa. Isso é interessante, porque o movimento, quando começou, isto já penso na era do Reagan, quando começaram a cortar muitos trabalhos, na altura em que, quando perdiam-se 4.000 trabalhos nos Estados Unidos, era notícia, e não era algo corriqueiro, os trabalhadores quiseram fazer exatamente isso, ocupar a fábrica e manter, e queriam ser os próprios proprietários. Um dos maiores opositores foi o sindicato, a nível nacional. O sindicato, a nível do Estado e local, estava a favor. Mas hoje em dia, demorou 20 anos ou 30 anos, mas começaram a mudar de perspectiva. Começaram a ver que pode haver aí uma parceria e não tem que ser necessariamente um conflito. Mas eu ouvi falar de uma terceira possibilidade, que é o próprio governo local com instituições âncora, ou seja, tipo hospitais, organizações sem fins de lucro, universidades, faculdades, aquelas instituições que não estão aí somente para fazer lucro e que amanhã podem ir para outro lugar,
mas que são estáveis, são parte da comunidade. Essas entidades muitas vezes gastam bastante. Por exemplo, o exemplo muito citado é em Cleveland, né? Em que, no Ohio, aqui nos Estados Unidos, onde existe aquela grande universidade de pesquisa médica, a Cleveland Clinic, e eles viram que, por exemplo, só em gastos tipo de lavandaria gastavam milhares por ano, e que em vez de dar a uma companhia qualquer, podiam ajudar a criar uma cooperativa e contratar as pessoas, e à medida que eles vão trabalhando, vão comprando uma parte, né, da propriedade da companhia. E começaram com isso. Aí vemos que não foram as pessoas sozinhas que se decidiram informar e arranjar capital de algum modo. Foi o setor do governo local, com apoio das organizações sem fins de lucro, ou os líderes locais, cívicos, conseguiram aí criar uma companhia. Acho que hoje em dia tem também instalação fotovoltaica e também fazem uma quinta urbana onde crescem lá alface, não sei o quê, e é bastante interessante. Então, aí é que acho que poderíamos ter mais sucesso, né? Se tivéssemos líderes no Porto, em Lisboa, em Curitiba, no Rio de Janeiro, por aí, Luanda, por todas as partes da lusofonia, se houvesse esse tipo de parceria. Acha que isso é provável, possível? O que é preciso para fazer isso acontecer? E tem alguma esperança? Existe algum lugar dentro da lusofonia onde acha que haja algum progresso? Que eu tenho visto aqui na net, por exemplo, parece que Nova Iorque também está com um grande movimento a favor do cooperativismo. A própria Câmara está a apoiar bastante o cooperativismo. Mas lá está, as organizações são os líderes locais, é aquilo que nós também tínhamos acabado de falar, é preciso ter líderes, é melhor, mais rápido é ter líderes locais que puxem por isso. Por exemplo, o economista, um dos principais economistas do mundo, que é o Richard Wolff, ele também defende o cooperativismo, o Noam Chomsky também, e ele defende que seja o Estado também a apoiar, a fomentar o cooperativismo, a apoiar a criação dessas empresas. Também é outra hipótese, né? Agora, em termos de futuro, eu acho que sim, e eu vejo que cada vez mais se fala em cooperativismo. Ainda não chegou ao mainstream, mas neste nicho que nós frequentamos nota-se que cada vez se fala mais, e agora com a internet cada vez vão ser mais conhecidas as soluções, e eu acho que sim, que isso vai começar a ser mais conhecido e a haver mais cooperativas. Uns países mais rápido que outros, mas acho que sim. E é fácil, suponha que há interesse, há um grupo de pessoas, há capital. É difícil começar uma em Portugal? Ou... Não, acho que não em Portugal, porque em Portugal existe uma associação que é a CASES, que é uma associação bastante conhecida e com já muito trabalho feito, que apoia as cooperativas e apoia a criação de cooperativas e todo o setor cooperativo. É uma associação, agora não me lembro o nome de uma pessoa bastante conhecida aqui há uns anos em Portugal, que apoiava muito o cooperativismo e falava muito de cooperativismo, e a associação tem esse nome dessa pessoa. É a CASES, pronto. E quem quiser começar uma cooperativa em Portugal é nesse aspecto, se tiver o capital das pessoas, nesse aspecto de acompanhamento é fácil. É uma boa notícia. E vamos supor que temos aqui alguns ouvintes que se motivam e gostariam de falar com os seus vizinhos, com os seus colegas, familiares,
e pronto, juntam algum dinheirinho e conseguem assim, o mínimo para começar, né, a sua aventura cooperativa. Tem algum aconselho em termos de recursos, de orientações? Não, é só esse conselho é só esse que eu acabei de dar, que é consultar a CASES, que é o organismo oficial que apoia o cooperativismo. Eles apoiam, são bastante prestáveis e eles apoiam em tudo. E, então, voltando à ideia das vantagens do cooperativismo, deve haver, com certeza, um fator que é a motivação, né? Trabalhar para uma companhia onde é um dos proprietários é diferente de trabalhar para um patrão ou trabalhar para o Estado, não é? Claro, o lucro, em vez de ir para um acionista, fica no bolso da pessoa. Portanto, tem toda a vantagem em trabalhar para si própria, não é? As cooperativas, em termos de média, têm o dobro, produzem o dobro das empresas capitalistas, em termos de média, produzem o dobro. Portanto, porque as pessoas estão a trabalhar para elas, enquanto quando estão numa empresa capitalista, muitas vezes nem gostam dos chefes, existe sempre aquela parte de desresponsabilização, muitas vezes nem gostam, nem concordam com as coisas, nem gostam do ambiente de trabalho, e para além daquele ter sempre aquele sentimento injusto que uma pessoa trabalha e depois os ordenados milionários vão para o topo. E no cooperativismo isso não acontece. O lucro fica todo naqueles trabalhadores, não é? Por exemplo, a Apple, ainda não tenho isso numa apresentação, agora já não me lembro os números, mas a Apple teve lucros que se fossem divididos pelos seus trabalhadores, já não me lembro, já foi há bastante tempo, mas acho que eram uns 20 mil euros, 200 mil euros que dá para cada um, assim, uma coisa astronómica, não é? Pois, isso levanta outro tema, que é, há décadas, a diferença máxima o fator entre o trabalhador que ganha o mínimo e aquele executivo que ganha o máximo seria, não sei, 10 vezes, 20 vezes. Já começou a ser ainda mais. E hoje em dia não é incomum chegar não a 30, não a 40, mas 300 ou mais vezes. E já chegou a um nível de desigualdade ridículo. Exatamente. Uma parte íntegra do cooperativismo é moderar essa situação, não é? Completamente. Não existem, nos salários, a maior parte são iguais, a maior parte, mas existem diferenças. São as diferenças que os trabalhadores da cooperativa, nas suas reuniões, nas assembleias gerais que têm, decidirem. E normalmente a diferença é, por exemplo, na Mondragon, esse sexto maior grupo de Espanha, né, que se fosse uma empresa capitalista, certamente o superior, o diretor ganharia 100 vezes mais. Ali penso que penso que na década de 80 era 3 vezes mais, ganhava o diretor, e acho que agora é 6 vezes mais. Portanto, e é isso. No outro dia foi feito também um estudo entre as maiores empresas do mundo e perguntaram aos trabalhadores qual é que eles achavam que devia ser o rácio entre o salário mais baixo e o salário mais alto. E eles disseram também que devia ser 5. Portanto, os trabalhadores o ser humano acha normal que uns ganhem mais que outros, não é? Não precisa agora essas diferenças pornográficas que há hoje, é que não, e no cooperativismo isso não existe. Por isso é que o cooperativismo é o sistema económico recomendado por todas as pessoas que se dedicam às desigualdades, né? Por exemplo, há um livro muito bom, para mim, um dos melhores que eu já li, que é O Espírito da Igualdade, que é escrito por 2 professores britânicos, e eles próprios explicam e através de um trabalho de vários anos, que conforme aumentam as desigualdades, aumentam os problemas sociais, todos, sem exceção. E no capítulo final, em termos de soluções, apontam também para o cooperativismo. Pois, e vemos o próprio sistema se torna instável, vêm as grandes recessões e depressões logo após
essa desigualdade chegar a um certo nível também. Nos últimos 20 ou 30 anos, cada vez há mais desigualdade no mundo. Né? E isso deve-se sobretudo a partir dos tempos do Reagan e da Thatcher, né? Quando começaram a privatizar todos as grandes empresas, né? Que o lucro até aí ficava no Estado e a partir daí começou a ir para os países fiscais, né? Agora como se vê no Panamá. Exatamente. E aí que cada vez as diferenças são maiores. Isto também levanta outro tema, que vai mais além da questão do trabalho em si, mas vemos que a verdade é que as democracias ainda têm muito que crescer, não deixam muito a desejar. É melhor do que estar sobre uma ditadura, mas também não chegam a ser democracias com o D maiúsculo, né? Ainda não, mas não é interessante que não estamos habituados à democracia, porque a escola não é democrática, o trabalho não é democrático. Então é um bocado difícil pedir às pessoas de serem democratas, que eu acho que não estão habituados a ser democratas. Mas a esperança seria que ao viver a democracia no trabalho, em que os trabalhadores têm uma voz maior, há mais igualdade, que isso se pode traduzir a uma expectativa maior de participação democrática, por exemplo, não só na sua companhia, mas agora no governo local, pelo menos, e depois no governo nacional. O que é que acha? Sim, agora o mais importante do mundo é o dinheiro, não é? O dinheiro é que faz a realidade tudo. Portanto, o dinheiro é que nós vivemos através de trocas uns com os outros, é através de empresas, portanto, o fulcral mesmo é a democracia económica, não é? Isso é que é o fulcral. É a democracia, havendo democracia no trabalho, nas empresas, isso aí que diminui as desigualdades e o resto. Sim, e o resto também, as pessoas depois também que estão habituadas a participar democraticamente das cooperativas, né, que cada pessoa tem um voto, obviamente depois também participam mais na vida, na sua comunidade. Pois, porque infelizmente o dinheiro acaba por se traduzir em influência, e quanto mais desigualdade, menos pessoas têm influência, e temos um 99,9% com pouca voz. Mas se tivéssemos, começando ao nível local, pessoas com mais prosperidade compartilhada ao nível local, isso, quem sabe, se traduziria em uma voz política coletiva local também, não é? Ou seja, as pessoas têm mais influência sobre os próprios ditos representantes. Sim, concordo. Agora, há também a ideia de, se vamos ter este espírito cooperativo no trabalho, quem sabe conseguimos esse mesmo espírito cooperativo em outras áreas, por exemplo, no modo como utilizamos o nosso espaço local, por exemplo, as ideias do uso cooperativo de terrenos. Por exemplo, eu vi no noticiário que havia aí um terreno em Lisboa, que era, se não me engano, antigo terreno da Feira Internacional de Lisboa, não era? Popular, não sei. Sim, havia assim, um grande terreno perto de onde houve a Expo. Uhum. E ninguém sabia o que fazer com aquilo. Era um grande terreno. E se os próprios residentes tivessem a possibilidade de gerir, né, esse terreno, seria diferente de, por exemplo, vendê-lo a um grupo de investidores que vão usar o terreno não necessariamente da forma mais ecológica ou condizente ao bem-estar local.
Existe também, então, algum tipo de esforço para usar o cooperativismo, por exemplo, para projetos assim, de organização local, mas também, por exemplo, no setor financeiro. Sabemos muito bem que os bancos tiveram uma grande responsabilidade pela crise e por esses problemas da lavagem de dinheiro e tudo mais, e de criar as condições para grandes crises. Mas, ao mesmo tempo, onde é que pomos o pouco dinheiro que temos? No banco. A Mondragon, se não me engano, criou o seu próprio banco, não foi? Uma cooperativa. Sim. Eu acho que essa ideia tem potencial. O que é que acha? Para nós. Em termos de bancos, eu, da minha pesquisa, tenho presente 3 hipóteses. Temos o caso da Mondragon, que são bancos cooperativos, que em Portugal também existem, como é o Crédito Agrícola, também é um banco cooperativo. Temos também os bancos éticos, também são bancos que não utilizam os seus depósitos para em atividades especulativas, em armamento, empresas que poluam, etc. Por exemplo, é muito conhecido em Espanha é o trio dos bancos. Em Portugal ainda não existe, mas há um grupo de pessoas a tentar começar um projeto desses em Portugal. E depois também existe o meu preferido, que é o Bank Jack, que é na Finlândia e na Dinamarca, penso eu, que é um banco que não utiliza juros, porque na minha pesquisa, para mim, os juros são uma das principais causas dos problemas no mundo, inclusive das desigualdades, e é um banco que não utiliza juros. Por isso, em termos de bancos, e depois também existem os bancos mutualistas como o Vontobel, mas enfim, quer dizer, a diferença não será muito. Pelo menos o crédito agrícola tem, nesta crise, e os créditos agrícolas, tanto em França como em todos os países, têm resistido muito melhor do que os outros bancos. Mas pronto, o meu preferido é o Bank Jack. Pois, aí levanta outro tema interessante, que é o dinheiro sendo uma expressão de valor. É algo importantíssimo no ponto de vista de como é criado, né, e como é distribuído. Em Portugal somos parte do euro. Acho que é possível ter um tipo de moeda paralela que fosse organizada de uma forma diferente, e se conseguíssemos criar tal moeda, quais seriam as suas características se o Vítor tivesse aí uma voz no tema? Portanto, eu acho que as seleções coletivas para mim não têm muito interesse. Para mim o nosso futuro depende de criarmos comunidades cooperativas. É um bocado, eu tenho uma visão um bocado, há quem chama o anarquismo. Eu analisei o anarquismo, e o anarquismo para mim é uma palavra que foi pessimamente escolhida, que para mim anarquismo lembra-me a ausência de autoridades, o tipo faroeste, quem tem a maior pistola que manda, mas uma melhor palavra para mim era cooperativismo. A solução passa para as pessoas se organizarem localmente, cooperarem localmente. E não, para mim, a solução nunca virá de cima. Nunca virá de cima. Terá bem se as pessoas se organizarem localmente e localmente serem quase autossuficientes. Não é? E o sistema monetário, atualmente, que é analisar o sistema monetário utilizado hoje em todos os países, é uma fraude, é um mecanismo de retirar dinheiro de baixo para cima. Né? O dinheiro é criado através de dívida, com juros agregados. Ou seja, aquele dinheiro de juros não existe, quer dizer, mas vai ter que ser pago, de maneira que vai ter que ser para alguém que não consegue pagar, porque aquele dinheiro não existe, tem que saber se a gente a falir. Mas para as pessoas saberem como é que deveria funcionar um
um sistema monetário é muito fácil, entre aspas, é analisar as moedas alternativas que já existem pelo mundo, moedas comunitárias, não é? E então aí uma pessoa vê como é que tem que funcionar um sistema monetário. Qualquer pessoa numa comunidade pode criar um sistema monetário com dinheiro e trocam o dinheiro entre si. E a forma é que vemos que o dinheiro não pode ter juros, o dinheiro não pode estar parado muito tempo, não pode se acumular, não pode ser baseado em dívida, etc. Não sei se... Sim, exatamente. Em inglês há um nome para moeda que dizem currency, né, que faz lembrar corrente, ou seja, o dinheiro é para circular, não é para ficar a acumular demasiado tempo e criar montanhas e montanhas. Né? É interessante. Há ideias de que o dinheiro pode ir tendo uma data de expiração ou vai caducando aos poucos e tem que se gastar. Inclusive há sistemas com juros negativos. Exatamente. Então, bem, parece que não faltam soluções para experimentar. O que falta é vontade e organização ao nível local, não é? O que falta é conhecimento, não é? Por isso é que o mais importante para mim é espalhar o máximo conhecimento possível. Não é? As soluções existem, já existe tudo, só falta as pessoas conhecerem. E isso é que é a grande dificuldade, é as pessoas, porque esta informação não vem no mainstream, não vem nos canais de televisão, tem que ser a pessoa a pesquisar e as pessoas estão muito distraídas com futebol, novelas, etc. E para além de que nem acreditam nelas próprias, né? Uma pessoa pensa que o sistema parece tão complicado para quem as pessoas pensam quem sou eu para conseguir ver uma solução, né? As pessoas não acreditam nelas próprias. E depois exige trabalho, exige pesquisa, exige reflexão e exige tempo, né? Porque isto não é ensinado nas escolas, né? Como diz o professor Ladislau, do professor universitário de Economia do Brasil, lá num livro, diz que o dinheiro quer dizer, todo o mundo jura, o dinheiro é o sangue da economia, é o sangue da vida em sociedade, né? E as pessoas vão da primeira classe até à universidade, acabam a universidade, a não ser que seja um curso de economia, passam esse tempo todo sem ter aulas sobre o dinheiro, sem saber como é que funciona o dinheiro. Quem é que o cria? Como é que o criou? Quem é que diz quanto é que é criado? Como é que ele funciona? É uma coisa vital, no entanto, isso não é ensinado. E o problema é isso, é porque isto exige que as pessoas investiguem. E isso é que é a grande dificuldade. Em termos de leitura, de websites, para a pessoa que quer educar-se acerca destes temas, da economia cooperativa, das novas moedas e tudo mais, quais são as suas sugestões? A minha sugestão é o site que eu criei durante destes 6 anos, que eu tive que, logo desde o princípio, eu tive o cuidado de tudo o que eu via. Todos estão lá, por exemplo, em termos de documentários, estão lá quase 500 documentários. Tive sempre a preocupação que tudo aquilo que eu via colocar disponível na net, que é para outras pessoas conhecerem, né? E fui compilando todos os links importantes. Tem lá uma pasta sobre sistema monetário, sobre cooperativismo, sobre empresas de comunhão, sobre mutualismo, etc, etc, etc. Tem lá tudo os problemas principais e as soluções. Tem lá para a pessoa começar numa ponta, pode começar por lá e depois tem que seguir o seu próprio faro. Exatamente. E o website é novacomunidade.org, certo? Org, sim. Perfeito. Tem mais alguma mensagem aqui para a nossa audiência? Pela lusofonia? Sim, já agora da mensagem, é uma parte que nós não falámos aqui, é uma parte que a mim que me preocupa bastante, e que, como eu disse há um pouco, eu acho que sim, que nós estamos a começar, o cooperativismo começa a ser mais conhecido e as soluções, há mais pessoas, embora sempre num nicho, mas
devagarinho a crescer, só que o grande problema, e que é a minha grande preocupação, e que eu acho que nem sequer vamos ter tempo, é os problemas, sobretudo o aquecimento global, também a exploração de recursos, mas sobretudo o aquecimento global, que os cientistas, quem analisa estes meios dos cientistas, como eu tento acompanhar e acompanho outras pessoas que acompanham, os cientistas estão em estado de choque com a velocidade do aquecimento global e só não sabem se os resultados vão ser maus ou muito maus. É a única coisa que eles não sabem. E de maneira que é um assunto que as pessoas devem investigar, porque a vida dos nossos filhos está mesmo em perigo. Exatamente, não é possível falar de uma economia mais consciente sem que ela aborde esse tema e de forma bastante firme, bastante ativa. E então essa é uma outra parte interessante, que o cooperativismo sempre teve como parte íntegra não só avançar os interesses dos trabalhadores da cooperativa, mas também, por exemplo, é comum dar uma percentagem, né, dos lucros a organizações e atividades de caridade ou de educação, certo? Mas hoje em dia é preciso mais, porque é possível ter uma companhia que ganha muito dinheiro e que reparte os lucros de forma justa, mas que para pessoas que não estão dentro da cooperativa, quem sabe, seguem da mesma forma que outras grandes companhias, em termos de falta de ecologia e até da forma de como tratam trabalhadores ou fornecedores. Então é preciso integrar isso no movimento também. A consciência social, ecológica, e para tudo isso é preciso educação, é preciso mudar de consciência. Mas aí entra também uma ideia interessante, né? Que à medida que a população se vai conscientizando da gravidade da situação, as companhias que são mais conscientes, que são parte da solução, ou seja, que procuram novas formas de agir ou até soluções tecnológicas que resultam em uma pegada de carbono menor, também são capazes de ter mais sucesso. Ou seja, esta grande crise pode ser vista de um ponto de vista que é uma grande oportunidade, né? Em primeiro lugar, é uma questão de sobrevivência, mas também, possivelmente, pode abrir aqui muita oportunidade. Por exemplo, aquela companhia de Cleveland, né, que está a crescer comida localmente para reduzir aquela questão de gastar muita energia de trazer comida de outros países até. E também a companhia de instalação fotovoltaica, por exemplo, né? Então, quem sabe, há aqui uma oportunidade de casamento entre o cooperativismo, uma consciência mais verde e uma redução do materialismo em si. Sim, eu acho que sim. Só esperamos é que tenhamos tempo de desenvolver essa consciência. Pois, essa é a grande questão, é que já não temos tempo, já estamos atrasados. À medida que os problemas também, o aquecimento global vai aumentando o nível do mar, vai aumentando as secas, este conflito na Síria já começou inicialmente através de uma seca, né? Aumentam refugiados, aumentam o conflito entre países e vai aumentando a pressão sobre a população mundial, e quando as pessoas são sujeitas à pressão e não têm soluções, normalmente é o caos, não é? Pois, isso... aí entra novamente a necessidade das pessoas saírem da sua zona de conforto, e já não sei quanto conforto é que sobra, mas sair daquele hábito de, pronto, só sou eu, a minha família, a minha casa, e ir ao encontro do vizinho e trabalhar com eles e
e juntar-se para reclamar realmente soluções, né? Do governo local, do governo nacional, de instituições europeias, etc. É que sem a voz do povo, Mas mais do que reclamar, trabalhar nas soluções, porque tudo o que eu analisei até hoje e os maiores cérebros que eu vi, todos diziam a mesma coisa, que a mudança não vem de cima, porque a mudança tem que vir de baixo. Não é pedindo aos de cima que mudem, porque os de cima estão melhor acomodados. Portanto, eles não, se as pessoas não começarem localmente a sua comunidade a construir soluções, elas nunca vão surgir. Não é reclamar, fazer manifestações, não vale quase nada. Pois, o líder que estamos à procura está ao espelho, está no próprio assento. Sem dúvida. Então, como disse o Fuller uma vez disse que nós somos passageiros desta nave Terra, né? E depois houve alguém que disse mais tarde, não somos passageiros, nós somos tripulantes. Né? É que nós todos somos tripulantes. Nós todos somos 6, 7 bilhões e as ações de todos contam, não é? Por isso que a nossa ação, nós temos que fazer a nossa parte, é a única que podemos fazer. E nós somos responsáveis pela nossa ação e temos que nós trabalhar na solução, procurar a solução primeiro e depois tentar implementá-la. Pois é, em todos os países da lusofonia as pessoas trabalham bastante e chegam em casa cansadas, mas se juntos com o seu tempo, em vez de vez em quando, em vez de ver as novelas e não sei o quê, se reúnem e começam a trabalhar nessas soluções locais, pouco a pouco o esforço das multidões, cada um fazendo a sua parte, realmente pode mudar o mundo. Sim. Há um documentário que diz lá um estudo feito por cientistas, que é muito partilhado também nas redes sociais, que eles dizem que estima-se que, já não tenho certeza, mas entre 7% a 10%, quando basta 7% a 10% das pessoas mudarem, que o resto vai tudo atrás. De maneira que difícil é começar. Exatamente. Penso que foi a Margaret Mead que disse, né, que as grandes mudanças sempre foram iniciadas por uma minoria, mas também podemos ver a história, né, que sempre pensaram que não era possível mudar e pouco a pouco fomos mudando. Já tivemos várias conquistas, mas hoje já estamos atrasados para novas conquistas. Então deixamos aqui o convite, o desafio para darem as mãos para estas novas soluções, que em teoria já estão, agora só falta e na prática pôr em também. prática. No caso do cooperativismo, tanto em teoria como na prática, já é por todo o mundo. Por exemplo, tenho lá um vídeo que passou até na SIC, que a cidade mais rica da China é uma cidade cooperativa, né? Já está espelhado até na China. Quer dizer, já existe em todo o lado, já está comprovado na prática, né? Agora só falta é ser conhecido. Então, deixamos aqui os votos, que os nossos ouvintes se sintam motivados de ir aqui ao site do Vítor, aprender mais e depois pôr em prática. Exato. Muito obrigado, Vítor. Temos muito mais que conversar. Espero que possa voltar ao programa e, quem sabe, falamos um pouco mais sobre os riscos, os desafios existenciais aqui das mudanças climáticas, mas também o tipo de ações e soluções ao nível até local que já podem ser implementadas para que os brasileiros, os portugueses, angolanos, moçambicanos, quem seja que nos esteja a ouvir, possam ser parte dessa solução. Exato. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Vítor. Tá, obrigado. Consciências, uma série de podcasts em forma de talk show com entrevistados e suas ideias que estão co-criando hoje um futuro mais consciente. Programa Consciências, uma sinapse online entre os apresentadores Nelson Abreu, nos Estados Unidos, Alexandre Magno, no Brasil, e Paulo Vieira de Castro, em Portugal. Programa Consciências.